Deus Pai Todo-Poderoso, leve paz e graça a cada um de nós, que o Espírito Santo de Deus continue trazendo paz, amor e entendimento da palavra. Amém? Amém. Amém. Vamos falar do Evangelho com Rui Aspergini. No encontro de domingo nós falamos sobre a língua, sobre a importância de entender o que nós falamos da nossa língua, o que nós estamos profetizando na nossa vida, o que nós estamos profetizando na vida dos outros. No encontro de domingo a gente conversou sobre a importância de ser bênção, não ser maldição. Até mesmo porque o próprio Evangelho nos avisa aqui de manancial que sai água salgada, não sai água doce. Ou seja, uma boca que amaldiçoa não vai profetizar o bem nem bênção. E para finalizar o entendimento daquilo que a gente já aprendeu no encontro de domingo, a língua não é nada mais, nada menos do que a exteriorização daquilo que temos no nosso coração. E esse é o ponto mais preocupante. Às vezes a gente se afasta de Deus, só que tudo começa a ficar um pouquinho mais visível se nós percebermos aquilo que nós estamos falando. Antes da gente entender que nós estamos longe de Deus, antes da gente entender que a gente se afastou da luz e a gente está nas trevas, a gente começa a fazer essa caminhada através da nossa boca, que vai profetizando o nosso coração, que está esfriando por nossa própria culpa. É importante que a gente comece a entender, é importante que a gente comece a compreender que o coração está cheio e a boca transborda. Então, antes de você começar a caminhar para fora, para sair do caminho da verdade da vida, antes disso, a tua própria boca já começa a profetizar isso na tua boca, na tua vida. A tua própria resposta aos estímulos da vida param de ser bênçãos, param de ser palavras de amor, de perdão, de misericórdia, e começam a ser julgamentos, mentiras, maldições. O pai da mentira é o diabo. O pai da verdade é Jesus. Deus se agrada da verdade. Deus odeia a mentira. E isso que é uma coisa que às vezes é tratado no meio evangélico de uma maneira tão benevolente, como se mentir fosse algo que, olha, Deus até olha com carinho. Não, Deus odeia a mentira, está em Provérbios, está em Mateus, ou seja, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando você começa a trabalhar com a mentira, você começa a caminhar para o outro lado. Assim como eu falei no encontro de domingo, eu repito as palavras aqui no encontro de quarta. É óbvio que essa palavra é uma palavra dura e às vezes a pessoa nunca escutou assim com tanta franqueza, com tanta clareza, mas é melhor que você tenha a clareza no teu coração de que não tem como você servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Ou você caminha sendo bênção, ou você caminha sendo maldição. Não tem como você servir aos dois lados. Você vai caminhar conforme o teu coração está cheio. E como é que a gente vai encher o coração para que ele transborde bênção, para que ele transborde a palavra do Senhor? Lendo o Evangelho, aprendendo o Evangelho. Porque assim os nossos passos, o nosso guia, o nosso norte começa a ser o Evangelho. E assim nós seremos luz, nós seremos sal, nós seremos bênção na vida das pessoas. Por quê? Porque o nosso coração vai estar cheio da palavra do Evangelho. Então a gente precisa ter o discernimento, e aqui é algo que o Espírito Santo de Deus ele foi criando as perguntas. O ensinamento veio no aprendizado, veio na análise, na observação das coisas. A gente precisa entender que nem tudo que nós descobrimos é para nós falarmos. Esse erro eu sei que eu tinha constantemente. Ou seja, eu olhava, eu via, eu percebia e eu dizia, não, mas calma. Existem coisas que é para nós falarmos, existem coisas que é para nós
orarmos. Jesus Cristo não precisou pegar a adúltera e ensinar que o adultério era errado. Ele só se mostrou justo e fez o alerta: não continua por esse caminho, porque na próxima vez eu posso não estar aqui. Ou seja, na próxima vez que você pecar, pode ser que Jesus já não esteja ali escrevendo e os julgadores peguem ela e, em vez de levar a Jesus, julguem e apedrejam. Ou seja, na próxima vez, talvez Jesus não esteja lá para te salvar, porque, poxa, foi uma, foi duas, foi três, foi quatro, foi 10. Talvez na próxima vez ele diga: olha, infelizmente você vai ter que pagar agora. Ou então você está julgando muitas pessoas, talvez chegue o teu momento de ser julgado. Então é importante que a gente tenha o discernimento, e para ter esse discernimento a gente precisa ter tranquilidade, estar em paz, estar conectado no Espírito Santo de Deus, para saber quando falar e quando calar. Porque há tempo para tudo debaixo da terra. Como diz em Eclesiastes 3, para tudo há uma ocasião certa. Há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo para calar e há tempo para falar. Eu pequei muitas vezes porque no afã de querer ajudar, eu falei. Eu pequei muitas vezes porque o que me foi entregue não era para entregar, era para orar. E eu, sem o discernimento, fazia uma verborragia. Na verdade, é prazeroso, né? Você chega, você fala, você vê, você sabe, você profetiza, você enxerga. E aí o Espírito Santo me perguntava às vezes: mas foi isso que eu pedi para você fazer? Ou eu só te mostrei para você entender o trabalho que tinha que ser feito, para você entender o coração da outra pessoa? A calma, a paz, ela vem com o caminho. A calma, a paz, ela vem com o momento de nós irmos aprendendo e seguindo o caminho, a verdade e a vida. Então eu falo para vocês algo que eu aprendi há pouco tempo. Nem tudo que nos é revelado é para ser repassado. Muitas coisas é para que você entenda o teu irmão, para que você entenda o que ele está sofrendo. E às vezes é para que você ore. Até você pode dar instrução quando o Espírito lhe pedir, mas veja, não é para você chegar e humilhar, mostrar que sabe. Não, é para você só direcionar: olha, é para lá. Assim como Jesus fez. Ele sabia que ela era adúltera, sabia com quem, sabia muito mais pecados. Na verdade, sabia os pecados de todos, mas ele não apontou para todos. Ele simplesmente pegou a adúltera e disse: eu te perdoo, ninguém vai te condenar, vai em paz, teus pecados estão perdoados. Só, mas lembra, não continua nesse caminho, porque pode dar muito ruim. Então a gente precisa entender cada momento, porque nesse afã, nessa vontade de fazer, de falar, de ser o profeta, às vezes a gente não traz o Filho de Deus para o Evangelho, a gente afasta o Filho de Deus do Evangelho. Pode ser porque ele fica chocado, ou pode ser também porque alguns evangélicos se acostumaram com a bibliomancia, né? Ou seja, o famoso tira um versículo para mim. Eu fico imaginando a uma pessoa chegando na frente de Jesus, ao invés de sentar e esperar ele ensinar, a pessoa dizer: tira um versículo para mim. Sabe, o evangélico tem que começar a pegar as suas práticas, o católico tem que começar a pegar as suas práticas e colocar em xeque frente ao evangelho, principalmente Mateus, Marcos, Lucas e João, porque são os evangélicos onde estão as práticas que Jesus fazia: oração, perdão, serviço, misericórdia, ensino. Ou seja, Jesus veio e nos mostrou o caminho. Só que assim como os israelitas do Velho Testamento, nós queremos o nosso boizinho para podermos adorar. E essa que é a grande questão. Jesus não quer idolatria, Jesus não quer bibliomancia. Jesus deseja um coração pronto para servir,
aprender no meio do caminho e amar a Deus acima de todas as coisas. Vivemos da palavra, o que sua boca fala, as palavras de Deus ou as palavras do mundo? Veja como é importante essa pergunta. Em Mateus 4,4, ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus respondendo ao diabo. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, qual é a palavra que você está replicando hoje? A palavra do Evangelho, a palavra de Deus ou a palavra do mundo? A tua boca, ela traz bênção ou ela traz maldição? É importante que a gente tenha isso um pouco mais firmado, é importante que a gente tenha essa direção, é importante que a gente tenha esse norte, porque não basta a gente achar, a gente precisa ser. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. Tiago 1:26. Não basta achar que você é. Ah, não, veja bem, Rui, eu acho que eu sou bênção, eu acho que eu sou profético, eu acho que eu sou uma pessoa que leva as coisas boas. Ah, é? E o que sai da tua boca? É a pastora que faz a fofoquinha no final do culto? É a seguidora de Jesus Cristo que se reúne com as amiguinhas para olhar e amaldiçoar ou então caçoar da outra amiguinha que não foi acolhida? É o grupinho que não fica quieto durante a palavra do pastor? É as discípulas que ficam julgando até a barba do pastor? Você entende que a gente precisa trabalhar na nossa base, e a nossa base começa no coração, e o nosso coração ele exterioriza o que está cheio pela boca. Meus irmãos, é tão difícil a gente conseguir controlar a nossa língua. Por isso que está no Evangelho, controla a língua. É tão difícil a gente conseguir entender tudo que está acontecendo, tudo que a gente está falando. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Provérbios 12:18. Se a língua, se as nossas palavras, se aquilo que nós falamos não fosse tão importante, Jesus, Deus e o Evangelho não estariam repletos de conselhos sobre isso. Se o que nós falamos não fosse tão importante, tanto Jesus quanto todos os outros não estariam nos alertando aos problemas que a língua pode trazer. Olha o que Tiago fala em 1:26, eu vou repetir: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. O que nós levamos aos nossos irmãos? Vida ou morte? O que nós levamos aonde nós vamos? Vida ou morte? O que as pessoas que nos encontram recebem de nós? Amor, misericórdia ou palavra de morte e julgamento? Eu sei que eu estou colocando um divisor de águas e ele está sendo bem explícito nos seus dois extremos. Mas veja, se você leva uma palavra mais ou menos, ela vai caminhar para a morte. Se você leva uma palavra do Evangelho, mesmo branda, ela vai caminhar para a vida. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o outro lado caminha para a morte, para as trevas. As palavras podem demonstrar a tua sabedoria ou a tua imaturidade. As palavras podem mostrar a que lado, e as palavras demonstram a quem tu serve, a Deus ou ao mundo. A maneira como falamos demonstra a nossa intimidade com o Evangelho. E a nossa intimidade com o Evangelho é a nossa intimidade com Deus. Porque os nossos atos, as nossas palavras, o nosso coração transborda aquilo que a gente está cheio.
E ou você se junta ao Evangelho e nutre a sua vida pelo Evangelho, ou então você vai estar se nutrindo do mundo, e aí o mundo vai reverberar nos teus atos. Vamos lembrar do encontro de domingo, Mateus 15:11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Enquanto muitos pregam e fiscalizam o que se faz, como se faz, onde se faz, com quem anda, Jesus alerta: o que contamina é o que sai da tua boca. Às vezes você está olhando para uma pessoa que ainda não tem entendimento da palavra do Evangelho, e ele está fazendo algo que não condiz com uma pessoa que entende do Evangelho. Mas vamos dizer assim, a culpa dele, o pecado dele é culposo, ou seja, ele está fazendo por desconhecimento da palavra do Evangelho. Agora, do outro lado, o irmão, o pastor, o diácono, ou seja quem for, e tem entendimento da palavra, olhando, julgando e apontando, esse está caindo em pecado. Porque julgar, amaldiçoar, ficar apontando é um problema, é um pecado. E se o outro está fazendo, e não cabe a nós julgarmos, quem julga é Deus, o que cabe a nós é orar pelos irmãos e ensinar, não afastar do Evangelho. Por isso que eu digo, há tempo para falar e há tempo para calar, há tempo para entregar e há tempo para reter. Por quê? Porque cada momento é único e cada ser humano é ainda mais. E só o Espírito Santo de Deus consegue nos dar esse discernimento para entender o que está acontecendo e o que a gente precisa fazer. Voltando para que Jesus nos alertou que o que contamina é o que sai da nossa boca. O que sai da tua boca? Amor, perdão, ensino, evangelho, bênção? Ou julgamento, ofensa, maldição? O que sai da tua boca é o que te contamina. O que sai da tua boca é o que vai mostrar o que o teu coração está cheio. Se você gosta de julgar, ofender, de maldizer, você entrega quinto cérebro. Agora, se da tua boca sai amor, perdão, ensino, evangelho e bênção, o evangelho está firmado no teu coração. Espero que tenha sido tão produtivo para vocês quanto foi para mim. Que Deus Pai Todo-Poderoso leve paz e graça a cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus continue trazendo paz, amor e entendimento da palavra. Serve na vontade do Pai. Eu volto em breve.